26 protagonistas. Capítulo 79. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Seo Jung-yeon abriu silenciosamente a porta e saiu. O vento passou por sua bochecha. Ao contrário de antes, não era um frio feroz e sim quente e confortável. Ela anda no chão nevado sem deixar nenhum rastro de passos. A mulher era originalmente uma guerreira que subiu ao status de Cheoma, ou em termos terrestres de classificação de superpotência, é uma super-humana SSS. Seo Jung-yeon sentou-se em uma pedra na encosta da colina enquanto observava o sol nascer entre as nuvens. Suas expressões faciais pareciam melhores do que nunca. Quando exalou, sua respiração quente encheu o ar. Na verdade, se tivesse alguma chance de se matar, teria feito isso sem pensar duas vezes. Houve um tempo em que a Suprema Cheoma liderou seu próprio povo. O caminho que ela percorreu logo se tornou sua vontade e espalhou seu sonho pelo mundo. Nesse processo, perdeu vários companheiros. Eram pessoas que não se encolheram de medo mesmo diante da morte e cada um deles sempre deixaria o mesmo ensinamento para trás. Faça seus sonhos virarem realidade. Quando foi isso? Era uma memória de um lugar distante que ela não conseguia mais lembrar claramente. Eu quero que você siga seu próprio caminho. Siga seus próprios sonhos. Não precisa de ser pelo mesmo caminho doloroso que eu. Não precisa carregar meu fardo. Por favor, realize seu sonho. Essas foram as últimas palavras de seu benfeitor. No entanto, ela não tinha sonhos para si mesma. Portanto, fez o sonho do falecido Cheoma Supremo como seu. O sonho de fazer da seita o centro do mundo. No entanto, seu sonho desmoronou. A seita Cheoma caiu em ruínas, e ela, a última evidência da seita, teve seu ki interno selado. Ficou presa em um espaço no meio do nada, sem contato humano ou mesmo a liberdade de se matar. Cada dia era como um inferno. Ela perdeu tudo que era precioso. Não tinha mais motivos para viver. Ainda assim, não podia nem tirar a própria vida. Foi por isso que chorou todos os dias nos últimos 4 anos. Se existisse o inferno, seria um lugar como este. Não importa o quanto implorasse a Dharma para matá-la, ele recusou e propôs um acordo que era pior do que o inferno com o qual lidava atualmente. Aquele homem pediu a ela para largar e desistir do nome Cheoma, a essência de sua existência, e se tornar apenas uma mulher comum. Havia algo mais terrível do que isso. Prefiro morrer a desistir do nome Cheoma. Assim, enquanto ela mal vivia e largava tudo, uma borboleta misteriosa voou pela janela e disse: Eu irei até você. Seu coração disparou. Sua esperança esquecida de deixar esta maldita montanha nevada mais uma vez ressurgiu. Ela não sonha mais com a seita. Cheoma, não. Seo Jung-yeon finalmente conseguiu sonhar por si mesma. Como você está hoje? A borboleta prateada não a deixou chafurdar em desespero sozinha. Constantemente a visitava e falava com ela. Eu comi ramyeon no café da manhã hoje. Foi um presente do meu amigo. O tempo está bom aqui. Seo Jung-yeon não conseguiu ter uma conversa normal por 5 anos. Isso incluiu os 4 anos em que ficou presa em Murim. Na melhor das hipóteses, foi uma briga unilateral com Dharma, seu eterno inimigo. A mulher então agarrou-se desesperadamente à borboleta prateada e viveu com uma ansiedade recém-descoberta. O que devo fazer se ele começar a me odiar e me deixar? Ela não queria voltar para aquele inferno solitário nunca mais. Queria alguém para conversar. Por que não sabia sobre esses sentimentos naquela época? Ela estava tão feliz em se ver como uma pessoa e não como Cheoma. Seo Jung-yeon esperou o dia finalmente chegar enquanto lia as mensagens do homem cujo rosto nem conhecia. Ela não sabia que os sentimentos de saudade dentro de seu peito estavam ficando cada vez mais intensos. No entanto, no canto de seu coração, tinha uma dúvida. Posso manter essa felicidade? O Dharma Supremo foi alguém que alcançou o reino do guerreiro celestial. Um reino superior. Mesmo que todos em Murim lutassem com ele, as chances de vencer eram pequenas. Como poderia evitar os olhos de uma existência como a daquele homem? É realmente possível? Ou estou apenas me apegando à esperança? Era uma esperança fraca como a brasa de uma vela que tremeluzia em uma tempestade. No entanto, Seo Jung-yeon se recusou a desistir. Não era por causa de sua vontade, mas essa esperança era a única coisa em que podia acreditar. Ela estava preparada para morrer se tudo falhasse, então envolveu a vela nas palmas das mãos para protegê-la com cuidado. No final,
Conseguiu proteger a vela bruxuleante. Uma nevasca selvagem que não parava há décadas finalmente parou, e, ao mesmo tempo, centenas de guerreiros Murin chegaram ao Himalaia. Você está esperando há muito tempo. Como um milagre, a porta da cabana que parecia nunca abrir, se destrancou e um único homem entrou. Estou sonhando. Foi um dia tão feliz. Ela sentiu como se estivesse em um sonho nebuloso. Estava preocupada que iria acordar desse sonho e voltar para aqueles dias infernais. É por isso que continuou verificando essa realidade de vez em quando. Não é um sonho. Uma dor desconhecida que sentia na parte inferior do abdômen estava lhe dizendo que aquele momento era de fato realidade. Ele era um homem muito amigável e atencioso. Na verdade, Seo Jung-yeon também sabia que ele ainda não amava. No entanto, tinha que segurá-lo. A única razão pela qual foi capaz de viver mesmo depois de largar tudo foi por causa de Oh Seldon. Ele foi o primeiro homem que lhe deu o desejo de viver nos 5 anos em que ela queria morrer. Sentiu-se agradecida, então teria aceitado suas exigências irracionais e rudes se alguma vez pedisse. A razão pela qual pediu a ele para fazer as ações com ela na noite passada foi para se tranquilizar sobre sua razão para permanecer viva. Está tudo bem, porém. Ela já havia decidido continuar vivendo, então não importa quanto tempo precisasse esperar por ele, pois continuaria esperando. Além disso, foi uma espera cheia de doces sentimentos, não uma espera agonizante. Poderia esperar por aquele homem por 1000 anos, até 10.000 anos. Zuoji. Lótus floresceu de seus dedos. Ela já desistiu do nome Cheon e se tornou nada além de Seo Jung-yeon, mas ainda tinha a habilidade de fazer essa flor com a ponta dos dedos. No mínimo, não posso abrir mão da posição de líder da nova Aliança Murin. Um mês se passou desde que o Kaseio Dharma Supremo. O mundo mudou rapidamente quando as pessoas começaram a prestar mais atenção a uma nova força chamada Aliança Murin. A aliança, que derrotou o monstro de classificação SSS que governava o Himalaia, pediu ao mundo que os reconhecesse como guerreiros Murin, não caçadores. Esta é uma entrevista com Seo Jung-yeon, líder da Aliança Murin. Enquanto Seo Jung-yeon caminhava em direção ao entrevistador no palco, aplausos soaram de longe. Seus fãs vieram vê-la para a entrevista realizada em público. No espaço de um mês, rapidamente ganhou popularidade. Ela era um talento sem precedentes com uma bela aparência que parecia improvável de ser encontrada em qualquer lugar do mundo novamente. E mais do que isso, também era uma caçadora de rank SSS. Mesmo 31 anos após a Grande Guerra, apenas 3 caçadores de rank SSS surgiram. E agora todos eles estavam inativos. E assim, se tornou a única ativa SSS no mundo. Aquela mulher tinha tudo que fazia as pessoas prestarem atenção nela. Ela era a esperança para todos os caçadores que não conseguiam lidar com o éter. Seu conhecimento sobre artes marciais, sua bela aparência e até mesmo seu status de rank SSS. Talvez mais cedo ou mais tarde as forças que a seguiam ficassem mais fortes. Graças a isso, tenho estado muito ocupado. Em primeiro lugar, os guerreiros Murin não sabiam nada sobre a indústria de caçadores, então realmente precisavam da minha ajuda. E eu não podia trabalhar sozinho, então não tive escolha a não ser buscar ajuda. E entre eles, havia caçadores de rank F, bem como ex-executivos de associações de caçadores. Eles sabiam mais sobre a indústria do que qualquer outra pessoa. E Park Seong-woo até voou para a China para ajudar Seo Jung-yeon depois de ouvir que ela poderia reviver o prestígio do incompetente caçador F Aliança Murin. Eles ainda não haviam aceitado as pessoas modernas, mas o mundo não tinha escolha a não ser prestar atenção neles porque eram o único raio de esperança para os caçadores fracos aprenderem novas habilidades. A recém-criada aliança deu seu assento de líder para Seo Jung-yeon, mas os direitos de gerenciamento voltaram para mim. Assim, fiz da minha guilda uma subsidiária sob a Aliança Murin. De qualquer forma, tanto a Aliança quanto minha guilda acabaram sendo operadas por mim. Tenho estado tão ocupado. Não só tenho que trabalhar duro para que a Aliança seja devidamente reconhecida como uma guilda, mas também tenho que trabalhar duro por questões pessoais. Quero viver para o povo Murin. Era Shinji. Levou exatamente um mês para superar sua dor. Ela não conseguia aceitar a realidade de que seu pai, em quem confiava de todo o coração, era na verdade o tipo de monstro que mais odiava. Além disso,
Saiu da academia e ficou presa em desespero na realidade onde não havia mais ninguém para se apoiar. Senhorita Iji. Meu pai tentou agir com base na justiça errada. Sim, eu não posso aceitar isso. O que a fez mudar? Eu também não sei. No entanto, foi bom ver Shinji se tornar mais determinada do que nunca. Ela disse, ouvi dizer que falta pessoal administrativo para apoiar a Aliança Murin. Está tudo bem. O presidente Park Seong-gu está operando agora, então não tem nada com o que se preocupar. Na verdade, eu também não consigo. Porque minha cabeça estava meio boba nesse aspecto. Eu irei para a Aliança Murin e aprenderei com o presidente Park Seong-gu. Ainda me falta muito, sei muito pouco de tudo. Até nas artes marciais são bem melhores que eu. Pelo menos, preciso espiar os pecados do meu pai. Senhorita Iji. Você não tem que espiar os pecados de seu pai, não. Eu vou fazer isso. Ela expressou sua determinação de maneira firme. Vou viver toda a minha vida pelo povo Murin. Minhas artes marciais serão usadas para todos. Então eu tenho um pedido. Um pedido? Sim. Por favor, coloque uma proibição em mim. Que? Não. Que tipo de pedido é esse? Por favor, ela disse. Se eu usar o Mugonga do meu pai e andar no caminho errado. Nesse momento, Sr. You Seudão, por favor, me pare. Ok. No final, não tive escolha. Depois disso, expliquei o conteúdo da proibição para ela. Quando o usuário quiser, ela pode destruir seu próprio Ki a qualquer momento. Talvez satisfeita com o fato de não poder mais sair da linha, Shinji deixou a academia e voou direto para a China. Ela provavelmente passará por inúmeras tentativas e erros já que não sabia muito sobre a indústria e não consegue nem conversar sem um tradutor. Mas o desafio mais desafiador para ela será a diferença entre Murin e a cultura moderna da Terra. Mais tarde. Eu não posso fazer isso, eu sei. Na verdade, não coloquei uma proibição Shinji. Em primeiro lugar, não havia como eu fazer isso. Acabei dizendo essas coisas para fazê-la sentir como se estivesse sob controle. Seu trabalho imediato estava terminado. Ao contrário do movimentado lado da Aliança Murin, minha guilda, a Noteleag, havia acabado de ser criada, e um dos membros já havia saído, então eram apenas 2 membros agora. Bem, é mais cedo do que o planejado. Devo conseguir um novo membro. Depois de pensar por um momento, conversei com a interface. Mostre-me minhas estatísticas. Nome, You Seudão, nível 140. Atributos, força, 140 e vigor, 140 e agilidade, 140 e vitalidade, 1 e mana, 180 talentos, esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, C, e cozinhar, D, e intuição, A, e etc. Habilidades, caçador de protagonistas nível 4 e esgrima branca S sexto sentido, C, e circulação de mana de Sun Yong. SS+, e Biblioteca da Feiticeira Branca, I, Inventário, S, e Como Correr como Vento, S, e Concentração, S+. Meu nível era 140, e o nível de minhas habilidades aumentou consideravelmente. De acordo com as palavras da interface, um caçador de ranca estava em torno dos 115. Mas é claro que não deveria ser vaidoso. Em muitos mundos, havia muitas pessoas fortes, e entre elas havia super-humanos que tinham classificação URS ou até mais alta, como Dharma. Embora eu tenha ganhado força mais rápido do que esperava, ainda faltava muito. Haverá um momento em que precisarei de mais força para me proteger e proteger as pessoas ao meu redor. Além disso, Elgat. Para chegar lá, preciso ser mais forte do que isso. Minha expressão endureceu quando me lembrei do que tinha visto dentro daquele lugar. Alguém me disse que não vi nada, que não estava são na época, e estava tão confuso que não conseguia distinguir entre realidade e ilusão. No entanto, acreditei firmemente no que vi. Reinaju. O outro mundo além do Elgat. E suas costas que vi lá, apesar de todo mundo dizer que ela está morta. Interface. Você disse que não consegue encontrar a dimensão que eu quero? Sim. Por causa da minha falta de força. Me desculpe. Não. Não se preocupe com isso. Se o nível do caçador de protagonistas aumentar, minha força aumentará também. Nesse momento talvez eu possa encontrá-la. Tudo bem. A habilidade caçador de protagonistas tornou-se nível 4 depois de caçar Lei Dongjuan com sucesso.
A quantidade de itens que podem ser transportados de um mundo para outro aumentou à medida que a habilidade de inventário se tornou o rank SI+. A importância das frases você pode interferir no fluxo da história e a diferença de horário agora pode ser ajustada era bem grandes. Diferença de tempo. Também foi a coisa mais importante para mim, pois eu tinha muito trabalho a fazer na Terra moderna. Ao contrário de antes, não pude passar meu tempo em outro mundo por vários meses. Tinha muita gente me procurando esses dias. Bem, então, vamos pegar a próxima missão já. Bom. Antes disso, tem uma coisa que me incomoda esses dias. O quê? Deixa pra lá, ainda não está claro. Eu te conto depois. Tudo bem então. Por favor, mostre-me a lista da missão. Quando eu estava prestes a receber a lista da missão, de repente, a habilidade Biblioteca da Feiticeira Branca, foi elevada para o rank D. Acesso à biblioteca de rank D e a penalidade. A penalidade foi compensada. Levantei-me do meu assento assim que vi a mensagem. O que aconteceu? Por que a classificação subiu de repente? Imediatamente ativei a biblioteca da Feiticeira Branca e entrei no mundo imaginário. Quando olhei ao redor, pude ver livros de feitiços voando no ar enquanto encontravam seu próprio lugar, e quando passei pela biblioteca rank e cheguei ao final do corredor, pude ver que a entrada da biblioteca rank D foi aberta. Gloop. Posso realmente entrar sem penalidade? A penalidade foi compensada. Posso realmente ir? A penalidade foi compensada. No final, decidi acreditar no que a biblioteca dizia e lentamente entrei. Lado de dentro. Você veio? O que está fazendo aqui? Bem, pensei que havia um livro mais interessante aqui, então vim. Mas, como entrou aqui? Eu apenas abri a porta e entrei. E era um lugar que eu não deveria ter entrado. Sinto muito. Não, não é bem assim. E Ekaterina estava lendo um livro do tamanho de seu corpo. Ela sentou-se no canto da biblioteca rank-D com o cabelo branco pendurado. Fiquei confuso e não pude deixar de murmurar, você é a verdadeira feiticeira. Protagonistas capítulo 80. Depois de caçar com sucesso o Dharma Supremo, o nível de habilidade de Seldon e suas estatísticas aumentaram consideravelmente. Mas por alguma razão, o nível da biblioteca da Feiticeira Branca permaneceu o mesmo. Ele ficou um pouco desapontado, mas ao mesmo tempo entendeu a razão por trás disso. Essa habilidade que ficou mais forte depois que ele completou o teste dentro da biblioteca. No entanto, Seldon esqueceu de uma existência que poderia passar pelo portão sem nem mesmo fazer teste. Ela era igual a ele e era proprietária original da biblioteca. E também era humana. Então a biblioteca afirmou que ele não precisava passar no teste. Você realmente acabou de abrir a porta e entrou? Sim, você sentiu que suas emoções se foram, ou eu pareço um inseto em seus olhos. No meio da biblioteca do rank D, onde livros eram tão grandes quanto o corpo humano e tão pequenos quanto a palma de uma mão, espalhados, e Ekaterina olhou para Seldon e balançou a cabeça com um sorriso brilhante. Não. O caçador Seldon ainda é o caçador Seldon. Uau, incrível. E Ekaterina era uma feiticeira que sobreviveu nos tempos modernos. Seldon tinha ouvido da interface que, assim como os humanos estavam em todos os lugares em todos os mundos, as feiticeiras também existiam em muitos mundos diferentes em seus velhos tempos respeitosos. No entanto, na maioria das dimensões, elas não sobreviveriam porque seriam erradicadas. A razão para isso era simplesmente porque, embora possuíssem excelentes habilidades mágicas, seus números eram muito pequenos e também tinham uma natureza que a maioria dos seres vivos odiaria. E mesmo em algum mundo onde conseguiram sobreviver, trataram outros seres vivos como insetos, nem mesmo pensando em interagir com outras raças. De qualquer forma, as da Terra se esconderam na sociedade humana para sobreviver das forças que as caçavam. E agora se diz que alguns humanos eram mestiços. Também era um mistério como uma criatura sem emoção poderia dar à luz uma criança. Mas foi ainda mais interessante como um gênio como Ekaterina nasceu com a habilidade de profecia mesmo depois de séculos de linhagem de sangue diluída em seu corpo. Devo dizer que é um alívio. Ela nasceu com o sangue correndo em suas veias, mas também tinha sentimentos que eram considerados deficiências para uma feiticeira. Graças a isso, Seldon não precisou se preocupar em encontrar uma maneira de controlá-la.
E sabia que suas emoções não eram falsas já que ela entrou em seu mundo imaginário, então ele foi capaz de ler seus sentimentos e pensamentos sempre que quisesse. HMM. Yo Seldon olhou ao redor da biblioteca dele e ainda não tinha lido livros no ranking, então não tinha ideia sobre o nível de magia deste lado da biblioteca. A propósito, o que é isso no meio? Perto de Ekaterina, a flor do espírito prateado vagava com seus 2 pés enquanto lia um livro. Era fascinante vê-la carregando um livro tão grande com seu corpo pequeno. Ah! Você está falando de prata. Ela é doce e amigável, não é fofa. Doce e amigável. Bem, o gosto de cada um difere um do outro. Que assim seja. Quando Yo Seldon olhou para a flor prateada, pegou um livro de magia Ranked e o abriu. E então 10 segundos depois, o fechou. Faz tanto tempo que não leio que isso aqui me deixa um pouco emocionado. Esses dias, Yo Seldon tinha muitas coisas para fazer. Ele teve que estudar sobre como funcionava a indústria de guildas e caçadores, e é claro que precisava começar a estudar sobre magia em breve. No entanto, não começaria no rank D, pois parecia estar no nível da universidade, enquanto seu conhecimento atual mal estava no nível do ensino médio. A razão pela qual podia usar magia com seu terrível conhecimento era graças ao vaso de flores. Os livros na biblioteca D continham magia que era incomparável a qualquer outra que ele tinha visto antes. Ainda não tinha certeza sobre o nível de saída, mas em termos de aplicação, provavelmente poderia até exceder um super-humano de rancar. Tudo bem. Aliás, o que são essas coisas? Yo Seldon olhou para a biblioteca e foi decorada com todos os tipos de móveis. Ele não sabia quando Ekaterina colocou tudo ali dentro. Além disso, havia tantos dispositivos de reprodução relacionados à música que, mesmo agora, podia ouvir música clássica sendo tocada. A música que estava tocando agora era o Requiem em D menor de Mozart, K.626. Já ouviu falar? Mozart? É claro. É uma música muito famosa. Eu realmente gosto. Como esperado. Você também tem um bom gosto musical. Para ser honesto, ele nunca tinha ouvido falar disso. Ela lentamente se levantou de seu assento e se dirigiu para a biblioteca com um passo animado e tocou os vários instrumentos e tocadores de música com as mãos. Sabe, antes, você disse que eu viria aqui sempre que estivesse dormindo, certo? Mas achava que era possível apenas quando eu estava dormindo, mas posso vir aqui mesmo quando fecho os olhos e desejo. O quê? Sério? O que ela poderia fazer estava no mesmo nível que o Seldon quando usa sua habilidade. Ela ainda não pode usar a função de busca, mas pode ir à biblioteca e ler quando quiser. Tudo o que faço na realidade é estudar, então venho à biblioteca com frequência. E quando imaginava os objetos que tocava com as mãos, podia trazê-los para cá. Não funciona bem para algo complicado como um dispositivo eletrônico, mas para algo como esses instrumentos, funciona desde que eu conheça a estrutura. É mesmo. Quando Yo Seldon prestou mais atenção ao seu redor, a música estava tocando por toda a biblioteca. No entanto, nenhuma nota musical se sobrepunha à outra. Era como se cada nota fosse pré-arranjada para tocar em uma determinada área. Ele se sentiu muito estranho por ter o interior de seu mundo imaginário sendo decorado por outra pessoa. Você criou tudo isso para ouvir música porque estava entediada de ler livros? Sim. Não, apenas. Foi uma pergunta aleatória de Yo Seldon. Mas ela ficou surpresa com isso e respondeu com um suspiro. Na verdade, todo mundo costumava me chamar de prodígio do piano até eu ser adolescente e despertar o poder da profecia. Talvez se eu crescesse assim, teria me tornado uma pianista renomada. À medida que ganhei o poder da profecia, perdi todas as minhas habilidades musicais. Yo Seldon não conseguia entender a parte que ela disse sobre perder suas habilidades musicais. Bem, não importa que tipo de música eu ouça, só consigo ouvir um barulho assustador. Sabe? Eu realmente amava música. Era tudo o que eu tinha, e era minha vida. Talvez Yo Seldon nunca soubesse como se sentiria quando tudo que você amava se transformasse em algo que te faria sentir enojado por sua mera presença. Como quando algo que pensava ser tão precioso quanto sua própria vida se transformou em algo que foi a coisa mais terrível que já viu. Ele não conseguia entender, mas tinha uma vaga ideia do que ela estava sentindo. Foi muito mais doloroso do que a sensação que você experimentaria quando seu coração fosse esmagado. Parece que estava caindo em um infinito.
Abismo. Era um lugar onde não havia mais nada para se desesperar, mas, na realidade, ela não podia deixar de sentir ainda mais desespero. A única coisa que podia ser feita naquele abismo sem fim era agarrar-se com força ao resquício da adorável música em suas memórias. Só então Yoel Seldan pôde ver por que ela colocou tantas coisas relacionadas à música na biblioteca. Agora que era capaz de apreciar esses sons mais uma vez, não queria se separar nem por um único momento. Ela era uma feiticeira que experimentou perder sua capacidade de ouvir música uma vez. Provavelmente estava preocupada que pudesse perdê-lo novamente se isso acontecesse novamente no futuro. Queria se lembrar da felicidade que sentiu neste momento. É uma boa, e realmente combina com a atmosfera. Eu também gosto de música clássica, então, por favor, toque com frequência. Sim. Obrigada. Um pensamento surgiu na mente de Yoel Seldan enquanto ele acariciava silenciosamente o piano. Se é possível trazer esses tipos de instrumentos aqui, não há problema em fazer a papelada aqui. Yoel Seldan ainda não tinha um escritório adequado, estava procurando um espaço para realizar seu trabalho, mas agora achou que seria melhor fazê-lo ouvindo música nesta biblioteca. Ele imediatamente voltou à realidade, colocou a mão sobre os papéis e os copiou. Então, os trouxe de volta para a biblioteca da feiticeira branca. Uau! Você aprende tão rápido. Demorei um pouco até que eu pudesse fazer isso perfeitamente. Claro. Ele disse isso, mas não era sua habilidade, mas sim do vaso de flores. Estava muito envergonhado para admitir que não poderia fazer melhor do que seu inquilino. Yoel Seldan. Lamento o atraso na distribuição das recompensas. Depois de caçar o Dharma Supremo, eu ainda não tinha qualquer talento e habilidade. O sistema estava constantemente resmungando sobre alguma coisa sem explicar o motivo, mas parece-me que ela está arrependida. Para ser honesto, não tem que fazer isso, já que a habilidade do protagonista continha tantas probabilidades. Não podemos pagar imediatamente, Yoel Seldan. Acho que preciso encontrar uma solução de qualquer maneira. Não tenho certeza do motivo, mas não apressei para resolver o mais rápido possível sabendo que não conseguiria imediatamente. De qualquer forma, ela continua tentando resolver o problema. Já está acontecendo há mais de um mês, e eu também estava bastante ocupado. Não tive muito tempo para prestar atenção nisso. Sem pressa. Sim. Vou relatar para você em breve. Alguns dias depois disso, como de costume, Ekaterina estava estudando na biblioteca enquanto eu completava a papelada tanto da Aliança Morim quanto da Noteleag. Atualmente, minha guilda estava funcionando com um sistema de 2 membros, Massi Sai, que se tornou discípula de Asun Yong, estava crescendo a um ritmo assustador e recentemente ela vinha gerando alguns lucros. Graças a isso, meu trabalho aumentou um pouco. Bem, isso é uma dor de cabeça. O quê? Não é nada. Recebi uma ligação da Aliança Morim. Existem algumas pessoas que continuam usando o nome de suas artes marciais, seja na guilda ou no país. Então, Ekaterina inclinou a cabeça por um momento e disse: Você não pode simplesmente designar Mugong como uma propriedade intelectual especial de superpotência. Superpotência? O quê? Há muito tempo, havia uma disputa acontecendo porque alguma guilda estava tentando roubar a magia da Morian. Parando para pensar sobre isso, ela não disse que o círculo de membros principal da Morian é composto de feiticeiras. Hoje em dia, todas as coisas relacionadas a superpoderes ou habilidades místicas são reconhecidas como tecnologia. Por quê? Porque cada habilidade é diferente da outra. É por isso que agora é tratado como uma identidade, ou seja, uma arma. Então, se você é design ou como uma propriedade intelectual especial de superpotência, as pessoas não podem roubar abertamente essa tecnologia. Bem, existem muitas maneiras de contornar isso, mas seria difícil tocar um artista marcial que é reconhecido como portador de habilidades místicas. Verdade? Puff. Todas as preocupações que estavam me incomodando por dias se foram em um único momento. A partir daí, continuei a fazer-lhe muitas perguntas, e percebi que Ekaterina era mais capaz do que eu pensava. Park Seong e eu sabíamos muito sobre a indústria de guildas e Aliança Morim, mas no campo das habilidades místicas, essa mulher tinha muito mais conhecimento do que nós dois juntos. Você. Você realmente. Você, sim. Você é a melhor. Ah,
Eu sei que sou um pouco incrível. Há quanto tempo eu tentei introduzir Mogong, uma habilidade que era difícil de se encaixar nos tempos modernos. Como se zombasse de todas as minhas preocupações, e Ekaterina resolveu rapidamente. Nesse aspecto, ela tinha muito conhecimento. Não havia praticamente nada que não soubesse. Pensando bem, minha guilda ia ensinar artes marciais e magia. Atualmente, estou ensinando a Sun Yong minha esgrima branca para que ela possa ensiná-la a outros membros. E Isai foi sua primeira discípula, mas não é difícil para mim ensinar magia. E se Ekaterina se juntar a Noteleag? Ela poderia estar encarregada do departamento de magia e ajudar tanto a Aliança Morin quanto a Noteleag em assuntos administrativos, enquanto a Sun Yong ficaria encarregada da esgrima. Assim, minha guilda poderia crescer utilizando a individualidade de ambos os lados. Mais importante, se Ekaterina se juntar e assumir a gestão, eu poderia ir para mundos diferentes sem me preocupar com algo errado, já que ela era muito superior em comparação a mim nesses campos. Mas, é uma pena que você já esteja na guilda Morian. Sério? Sim, você é realmente o talento certo para nossa guilda, mas honestamente, minha organização não pode ser comparada a Morian. Embora mentalmente ela estivesse ligada a mim, não tinha a intenção de forçá-la. Se eu fizer isso, seria o mesmo que retreiná-la, que ficou confinada em seu museu por toda a vida. Então foi bem lamentável. A guilda Morian é uma das melhores guildas do mundo. Além disso, recentemente, disse que eles estão trabalhando em um projeto junto com a Lostidai. Então não havia sentido para ela sair de uma guilda desse tamanho e se juntar a uma nova com apenas 3 membros. Por favor, me aceite, é? Eu posso fazer qualquer coisa que pedir. Estou disposta a ser uma máquina que funcione para você pelo resto da minha vida. E Ekaterina se levantou para mim e agarrou minha mão. Seus olhos brancos estavam brilhando enquanto ela falava. Se me tirar de Morian, tenho confiança para trabalhar como um cachorro para você. Era mais como um apelo do que uma resposta. De Protagonistas capítulo 81. E Ekaterina, a única profeta da Terra, costumava viver como uma feiticeira, mas mantendo seus sentimentos. Era uma vida bastante exaustiva. Outras que perderam suas emoções e julgaram com sua lógica sempre a viram como uma entidade estrangeira. No entanto, era útil demais para ser jogada fora. Então, decidem fazer algo com ela. Ela perdeu a liberdade. Além disso, em troca de sua habilidade profética, perdeu sua visão, sua magia e sua paixão, a música. E então, uma vez que decidiu jogar fora sua habilidade profética, recuperou sua magia e a música. Sua visão ainda estava para ser restaurada, mas ela disse que, com a ajuda da magia, podia ler qualquer coisa que seus dedos pudessem alcançar. Quer abandonar Morian e vir para minha guilda? Sim. Eu perdi minha habilidade profética e eles nunca me trataram como um ser humano lá. Além disso, minha existência é desconhecida para o mundo, e dentro de alguns meses, a profeta desaparecerá porque morrerá em algum lugar desconhecido. E Ekaterina respondeu às palavras de Seldão, enquanto folheava um livro mágico em sua mão. Nossa guilda não pode fornecer a você uma mansão e um piano de cauda. As refeições também são muito ruins. Será difícil para você se adaptar à Coreia. Está tudo bem. Ela riu levemente. Realmente, estava tudo bem. Em vez de centenas de milhares de dólares em bifes em cada refeição, não há problema se ela comer coisas como comida enlatada. Em vez de camas reais que custavam dezenas de milhares de dólares, podia dormir apenas com jornais nas costas em vez de uma mansão elegante e cara. Estava tudo bem ficar em um pequeno quarto individual. Se isso significasse liberdade e viver do jeito que ela queria, era o suficiente para ter um lugar onde pudesse cantarolar livremente mesmo sem um piano de cauda. Se alguém pudesse tirá-la de seu lugar atual, estava confiante de que poderia até vender sua alma para um demônio. A propósito, já vendi minha alma a um demônio, certo? E Ekaterina riu alegremente enquanto olhava para o homem que estava ocupado olhando para ela com olhos confusos à sua frente. Eu não preciso de coisas materialistas assim. Só quero a liberdade de escolher um lugar para dormir sozinha, confiar em mim mesmo e poder falar, cantar e trabalhar sozinha. No final, suas palavras convenceram Yous Seldão. Mas logo depois disso, ela se deparou com o verdadeiro problema. Eu não posso tirar você de Morian sozinho. A Aliança Morin e a Noteleag são guildas novas muito pequenas,
enquanto a sua é de renome mundial. Está bem. Morian, uma das 10 melhores guildas do mundo. Recentemente, ele ouviu falar que eles fizeram parceria com Lostidai para trabalhar em um projeto gigantesco. E o Seldon seria capaz de lutar contra essas pessoas se decidisse dizer algo sobre a habilidade profética. Mesmo que ele tivesse Seol Jungyeon de nível SSS como apoiadora, ao cruzá-los, seu escopo de atividade e crescimento futuro seriam interrompidos ou até mesmo bloqueados completamente se a guilda gigante decidisse se intrometer em seu caso. Além disso, Morian também é um lugar onde as feiticeiras que usam magias se reúnem. O número será de pelo menos várias centenas. Uma sensação interminável de impotência tomou conta dele. Não há realmente nada que eu possa fazer por você. Fazia algum tempo desde a última vez que ele se sentiu tão sem esperança. E Ekaterina inclinou a cabeça, como se não entendesse do que estava falando. Você já fez o suficiente por mim, não é? O quê? O que fiz por você? Você quebrou a minha habilidade profética da maldição, me deu conhecimento sobre magia que eu poderia explorar infinitamente e até me ofereceu um lugar para ficar de graça. Para ser honesta, o que fez por mim é demais. Não, isso é, de agora em diante, tenho que fazer isso sozinha. Vou me levantar sozinha e sair da guilda Morian com meus 2 pés. Não preciso e nem quero mais ajuda. Com seus olhos transparentes, ela olhou diretamente para Seldon e disse isso. Tudo bem. Eu realmente vou recebê-la se quiser se juntar à nossa guilda. Mas como eu disse antes, realmente quer trabalhar até o osso quando vier. Liberdade? Talvez não exista tal coisa. Ah, está bem. Seria mais valioso do que desperdiçar o resto da minha vida sem fazer nada assim. Ela riu. Eu prometo. Dentro de meio ano, certamente deixarei Morian e entrarei para a guilda de Seldon. Então, de repente, ela perguntou como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Então, o nome é Noteleag. Sim. É legal, não é? Ela estava um pouco perturbada. Sim. Ah, sim. Tem que ser legal quando 2 palavras legais se juntam. Como esperado de você, sabia que poderia me entender. E Ekaterina mudou de assunto enquanto suava frio. Então, qual é o significado do nome? Nada especial. E o Seldon disse enquanto olhava para o livro mágico. A Terra estava cheia de superpoderes e ciência, mas há apenas um punhado de pessoas que podem realizar artes marciais e magia. Então, a Noteleag significa um grupo de pessoas ligeiramente diferentes e especiais. Ah, pensar assim faz com que pareça um pouco melhor. Ou não. E Ekaterina, e caiu em contemplação, de repente a levantou quando sentiu alguém batendo em suas bochechas. Ah, meu guarda está me acordando. O quê? Parece que é hora da reunião das feiticeiras. Mesmo que sua mente estivesse na biblioteca, seus sentidos ainda estavam conectados com seu corpo na realidade. E Ekaterina se levantou apressadamente de seu assento, sorriu brilhantemente e fechou os olhos com força. Então, até a próxima. Depois que se despediu, ela abriu os olhos novamente. Um mundo negro apareceu. Essa era a sua realidade. Senhorita, está quase na hora da reunião. Por isso te acordei. Desculpe por bater em suas bochechas. Está bem. Ela se levantou de seu assento com uma expressão firme. Em exatamente meio ano, Ekaterina planejava desafiar o líder da Morian para um duelo de feiticeiras com o líder da guilda baseado na lei das feiticeiras, e ela venceria contra e sairia confiante daquele lugar. Antes disso, era impossível porque não podia usar magia. Além disso, pode parecer ridículo para alguém que era novo na magia desafiar alguém que praticou por décadas em um duelo. Mas, com a biblioteca da feiticeira branca, eu posso sair deste lugar sem ajuda de ninguém. E Ekaterina poderia sobreviver hoje, porque agora, ela poderia ver um futuro melhor. Os membros da Aliança Murin estavam espalhados por todo o mundo, incluindo a China, mas surpreendentemente, o palco principal onde Seol Jungyeon trabalhava agora era nos Estados Unidos. Para ser exato, na capital, Washington, D.C. E o Seldon uma vez perguntou por que ela preferia trabalhar lá, e sua resposta foi porque Washington é sua cidade natal. Quando ele pensou sobre isso, ainda não conhecia Seol Jungyeon tão bem. Quando passaram a noite juntos anteriormente, conversaram muito, mas não havia nada que pudesse descobrir porque foi ela quem fez as perguntas.
Tudo o que fez foi responder a maioria de suas perguntas. Então agora a mulher provavelmente sabia quantas colheres ele tinha na sua casa. Sim. Em primeiro lugar, por favor, envie os documentos que encaminhei a você por e-mail para o secretário Park Seon-woo. Yoo Seldon enviou a ela o que descobriu sobre a habilidade mística com a ajuda de Ekaterina. Quando lhe disse isso através de seu smartphone, a voz calma de Seo Jung-yeon respondeu. Bem, o e-mail é complicado. Você não é originalmente uma pessoa moderna. Mesmo antes de ir para Murim, os e-mails já deviam ter sido inventados. Eu era muito jovem naquela época. Ah bem. Ok, de qualquer forma, obrigado. Graças a isso, a mídia que criticava o povo Murim vai parar. Ao contrário de outras pessoas de Murim, Seo Jung-yeon era bastante racional. Mesmo que não tivesse aprendido nada sobre a imprensa moderna, sabia que o seu povo tinha que aceitar tranquilamente a sociedade para que pudessem continuar trabalhando no futuro. Havia apenas uma coisa que ela, a líder, queria. Coube a aliança a tornar-se independente, funcionando como no Murim sem interferência do mundo. Mas, para ser honesto, do ponto de vista de Yoo Seldon, achava que o sonho dela era muito forçado. Neste tempo e idade, a nação deixará algum sindicato sobre-humano trabalhar independentemente. Seo Jung-yeon sabia que o seu sonho era irreal. No entanto, como ele ouviu que ela quer recriar o mundo em que viviam nos dias atuais, pensou que também se encaixaria no sonho dela. Está mais ou menos terminado aqui. Sim. Se trabalhar duro por mais meio ano, Murim será reconhecida até certo ponto. Se for esse o caso, isso seria bom. Eu ainda não sei como usar Mugong para caçar monstros. Desde o nascimento da aliança, o povo Murim vinha ganhando muito dinheiro. Eles foram principalmente para as terras abandonadas onde a nação não interveio na caça aos monstros. Eram muito bons em lutar, então conseguiram lucros líquidos com apenas uma faca sem nenhum equipamento adicional. O que aconteceria se eles usassem equipamentos de éter? Seo Jung-yeon também usava um uniforme de dispensador de éter aprimorado no estilo coreano, que foi encomendado por um artesão especial, e seus fãs aplaudiram entusiasticamente. Ela até provocou uma nova tendência de hanbok. Quando Yoo Seldon perguntou por que usava roupas de estilo coreano, a mulher respondeu que era porque ela é coreana. De qualquer forma, irei visitar a Coreia em breve. Seria ótimo se você viesse antes disso. Vamos fazer isso. Depois de terminar a ligação com Seo Jung-yeon, Yoo Seldon se inclinou contra a cadeira e expirou. Já que todo o trabalho que precisava ser feito agora estava terminado, seria bom passar algum tempo caçando monstros. Mesmo que isso aí pareça aprender muito bem Mugong com a Sun Yeon, seria mais eficiente caçar sozinho ao invés de se juntar a elas. Eu tenho que comprar uma armadura nova também. Embora atualmente ele estivesse usando um traje de éter de primeira linha bastante bom, era um pouco inferior em termos de defesa e funcionalidade e não combinava com sua alta mobilidade. No entanto, se você for um artesão famoso e gastar bilhões para confeccioná-lo, poderá usar um traje de éter com o design e a funcionalidade que desejar, assim como Taylor e Seo Jung-yeon. A propósito, o que a mantém tão ocupada esses dias a ponto de eu nem poder vê-la? Graças à ajuda de Yoo Seldon, Taylor terminou com sucesso a missão de escolta de Eloni. O perseguidor de Murim de nível SS foi preso e entregue à aliança. A reputação de Taylor como um super-humano disparou e, por causa disso, muitas pessoas de alto escalão de todo o mundo enviaram chamados para contratá-la como guarda-costas. Se você contratasse aquela mulher, que é bonita, forte e competente, seria um grande problema social. Não só eles estavam tentando usá-la como acompanhante, também estavam tentando usá-la para construir sua própria imagem. Claro, parece que Taylor recusou tudo e voltou para a Rússia. Yoo Seldon, o que você está fazendo? Yoo Seldon, se não tem trabalho, vamos caçar juntos. No passado, ele nunca poderia dizer essas palavras. Era Taylor que muitas vezes sugeria isso. A razão para isso foi porque ambos tinham estilos diferentes. Yoo Seldon preferia uma masmorra que pudesse ser estrategicamente quebrada, enquanto ela preferia masmorras que pudesse ser destruída com força caçando ativamente o máximo possível. Mas agora era diferente. Ele também possuía a capacidade de destruir uma masmorra até certo ponto sem se importar com estratégia. Ah, certo. Yoo Seldon lembrou-se de algo e perguntou à interface. Ei, interface.
As recompensas de habilidade obtidas ao caçar Dharma no outro dia ainda não chegaram. Ele tentou não apressar, mas já era hora de ir caçar, então não pôde deixar de perguntar. O sistema ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Eu sei o motivo do atraso. Qual é o problema? Você é alguém que caçava o protagonista e absorveu algumas das probabilidades que ele tem. Sim. E depois eu volto para o meu mundo de origem. A propósito, você não voltou para uma dimensão em que caçou o protagonista, certo? Pensando bem, neste momento, o excesso de probabilidade está se acumulando a seu redor. O quê? Probabilidade? Isso não é perigoso. A probabilidade não é arriscada. Para a maioria das pessoas, há uma quantidade muito pequena de probabilidade que é essencial para a vida, mas você simplesmente não tem isso. Ele se sentiu triste ao ouvir isso. No entanto, a probabilidade está se acumulando pouco a pouco dentro de você. No entanto, isso não foi um problema porque era uma quantidade comum entre pessoas bem-sucedidas. No entanto, a probabilidade que se acumulou pouco a pouco, desta vez foi muito explosiva. Então o que acontece agora? Se absorver cegamente qualquer habilidade neste estado. O sistema continuou suas palavras lenta e cuidadosamente, como se estivesse respirando fundo. Você pode se tornar um protagonista. E o Seldão não pôde deixar de ficar confuso e envergonhado ao mesmo tempo depois de ouvir essa declaração. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.